Então, quando você cala um deputado, você não cala aquela pessoa. Você está calando os milhares de eleitores que, não podendo, obviamente, cada um se autorrepresentar, escolheram aquele parlamentar para falar. Primeiro, o Daniel Silveira. Para mim, esse é o caso. Esse é o marco na minha cabeça. É o marco. É esse cara aqui. Por quê? Vocês... O Carlos Salles foi deputado federal. É deputado federal, perdão. Que agora é candidato, né? Já tô jogando pra frente. E senador, você tem meu voto. Já falei isso pra você aqui. E eu podendo, eu vou ficar falando de ti aí sempre aqui em São Paulo, Senado. E esse é um assunto importante. Não, nós vamos falar sobre tudo isso. Mas eu queria falar do Daniel Silveira. Porque em tese, constitucionalmente falando, o deputado federal, ele não é imune, enfim, de... Suas opiniões, palavras e votos. Não, então, civil e criminal. Sim, mas isso acabou no Brasil. Isso acabou há muito tempo. Isso no parlamentar... Mas o erro está no parlamento. Sim, total. Por que o Daniel Silveira teve a sua condenação a despeito... Eu não concordo com o que ele falou, mas ele falou isso no âmbito das suas opiniões enquanto parlamentar. E é importante dizer isso, que as pessoas não entendem. Essa história da imunidade parlamentar não é uma garantia do parlamentar. É uma garantia do eleitor. Do povo. Do povo. Porque quando o povo elege um parlamentar para falar por ele, povo, ele precisa ter a tranquilidade de que este parlamentar falará. Né? Tanto que aquilo chama-se parlamento, para você falar, você poder falar. Então, quando você cala um deputado, você não cala aquela pessoa, você está calando os milhares de eleitores que, não podendo, obviamente, cada um se autorrepresentar, escolheram aquele parlamentar para fazê-lo. No caso do Daniel Silveira, é um caso típico de imunidade parlamentar, em que pese, muitos, inclusive eu, discordem do que ele falou do ponto de vista de conteúdo. Mas é o direito dele falar. E o que aconteceu com o parlamento, com o legislativo, com a Câmara dos Deputados? A Câmara dos Deputados agiu mal, se acovardou, se curvou a uma série de interesses que estavam obscuros ali naquele momento dentro do parlamento e optaram por caçar o mandato do Daniel Silveira e permitir que ele fosse preso, aquela coisa toda, por crime de opinião. Então, veja que o precedente, como você bem colocou, o precedente criado naquele caso do Daniel Silveira, ele acaba sendo novamente utilizado para diversos outros casos. Claro que há situações, e que não são crime de opinião, é uma outra coisa, por exemplo, aquele cara que é acusado de ter matado a Marielle, por exemplo. Isso aí não tem imunidade parlamentar porra nenhuma. Sim. O cara tem que ser preso, porque o ato de mandar matar a Marielle não tem nada a ver com o exercício do trabalho parlamentar. Mas as opiniões propriamente ditas são inerentes ao exercício do mandato parlamentar, sejam as do Daniel Silveira, sejam as de quaisquer maluco do PSOL, por exemplo. Mas cabe para o parlamentar, é uma pergunta boa, enquanto no exercício do seu mandato, tá lá no parlamento lá, calúnia, difamação, caberia? Não, caberia. Tipo de coisa? Não, caberia. Porque é civil e criminal. Na minha ideia, como advogado, mas cada advogado pode ter o seu... Mas eu, como advogado, eu penso que o parlamentar, enquanto parlamentar dentro de uma tribuna, dentro de um parlamento, do Congresso, ele pode falar suas ideias e opiniões, mesmo que divergem de outra pessoa. É porque ele representa seus eleitores, sim, entendeu? E esse é um problema que a gente tem no Brasil, porque acaba sendo uma censura. E nessa época que você fala do Daniel Silveira, eu acho que ali foi o estopim. E teve um monte de sabor direita que votou a favor da prisão do Daniel Silveira, né? Foi, Um monte, lógico. Tem vários aí importantes, inclusive. Mas o problema maior não foi só isso, Star. O problema para mim, onde tudo desmoronou, e concordo com o Salles sobre a Constituição de 88, o nosso Código Penal tem mistura da Espanha, da Alemanha, mistura de tudo que é lugar, é um Frankenstein que a gente tem no Brasil, nosso Código Penal. Tem um ordenamento jurídico péssimo, onde ministros são indicados, com PGR indicado, então é feito para não funcionar. Mas pior que tudo isso, vou voltar aqui, como o Chiquini falou que na aula de direito, a primeira coisa que você aprende é que o direito ele não é certo. Né? Uma ciência exata. Uma ciência exata. Pô, se eu ler um livro, eu tenho que ler o que está escrito. Eu não tenho que achar que dentro daquele texto possa ter alguma coisa diferente do que eu estou lendo. E o grande problema que acontece no Brasil hoje é justamente esse.
O juiz, eu tenho casos, inclusive, semelhantes, praticamente iguais. Tem um caso até de uma pessoa que tem um com um juiz e outro com um pedido semelhante com outro juiz. As mesmas provas, um foi deferido e outro não. Então, a gente tem no ordenamento jurídico um processo que, na verdade, depende da vontade do juiz naquele dia. Se ele acordou de bom humor, se ele não acordou de bom humor, se o ministro acordou feliz ou não. Isso está errado. Agora, somando a época